Paz do Senhor seja contigo. O meu nome é Graciel Santos. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 1. O Salmo 1, que é semelhante ao Sermão da Montanha, que está escrito em Mateus capítulo 5. Ele começa com a mesma expressão. Salmo 1 vai nos dizer: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O varão do Salmo 1, ele é bem-aventurado pelo que ele não faz, pela renúncia ele é feliz. O primeiro a se observar é: ele não anda conforme o conselho dos ímpios. Os ímpios têm um conjunto de valores que não são os valores de Deus. Os ímpios têm conselhos que não são como os conselhos do Senhor. Ímpio é uma pessoa imoral, incompleta, injusta, malfeitor. O ímpio é alguém que não tem Deus como sua prioridade. Não vive os princípios do Senhor. O caminho dos ímpios são caminhos cheios de engano, injustiça, caminhos de transgressão. Está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabe em quem tropeça. Isso significa, os ímpios não sabem o porquê deu errado, o porquê as dificuldades apareceu, tudo isso porque eles não conhecem o Senhor. O meu conselho é: busque ao Senhor para que haja luz no seu caminho. Conheça o Senhor para que você seja livre de andar na escuridão. Oséias capítulo 6, versículo 3. A Bíblia diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tudo muda quando nós conhecemos o Senhor Deus. A segunda atitude que torna este varão bem-aventurado é: ele não se detém no caminho dos pecadores. Isso significa que ele não deixa de fazer a vontade de Deus para se assentar no caminho dos pecadores. Os pecadores são aqueles que escolhem o caminho largo. Para os pecadores, a felicidade está em fazer tudo o que a carne almeja, aproveitar todos os prazeres desta vida. Cuidado, não pare na roda dos escarnecedores. Eu me lembro das palavras de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, quando Salomão disse: há um caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Os caminhos dos pecadores parecem ser perfeitos, parecem ser direitos, mas o fim é de morte. Terceira coisa, ele não se assenta com os escarnecedores. Os escarnecedores são pessoas que deixaram os caminhos do Senhor e passaram a zombar da fé. Esses escarnecedores, eles não ouvem a repreensão. Provérbios, capítulo 13, versículo 1, vai dizer: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Os escarnecedores é considerado abominável. Veja o que diz Provérbios 24, 9. O pensamento do tolo é pecador e abominável aos homens. E o escarnecedor. Pessoas escarnecedoras, elas querem ser melhor do que os outros. Elas gostam de diminuir o próximo. Elas gostam de desvalorizar o próximo. Elas gostam de se gloriar e desprezar o próximo. O salmista vai começar a falar sobre o prazer deste varão. Olha o que diz no verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer dele está na lei do Senhor. Lei do Senhor é a Torá, que é a lei de Moisés, onde contém os mandamentos do Senhor Deus. Meditar na lei do Senhor, isso é, o homem do Salmo 1, ele vive conforme a lei do Senhor. Ele vive sendo gerado, guiado, nutrido pela palavra de Deus. Para ser bem-aventurado, para vencer todas as barreiras, é necessário viver pela palavra de Deus. Quando Deus chamou Josué, o Senhor disse para ele, no capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho
e será bem-sucedido. O Salmo 1, verso 3 vai dizer: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Por este varão viver conforme a palavra de Deus, ele fica como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Isso significa que esse varão tem o clima favorável para o seu crescimento. Ele tem todos os nutrientes para o crescimento espiritual e material. Esperar em Deus é o correto a se fazer. Esperar em Deus, a resposta chega no momento certo. Esperar em Deus, a vitória vem no momento certo. Os que esperam em Deus jamais se cansam. Olha o que diz Isaías 40:30. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. As palavras de Davi no Salmo 40, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Eu ouvi o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Esperar em Deus é a melhor decisão dos homens. O salmista começa a falar sobre a recompensa dos ímpios por não andar nos caminhos do Senhor. Veja o que está escrito no versículo 4 do Salmo 1. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios são totalmente ao contrário do justo. Esse versículo 4, ele dá uma referência a um local alto, onde o vento assoprava mais forte. O trigo e a palha juntos eram jogados para cima. Com paz, o trigo mais pesado caía no chão para ser cuidadosamente recolhido, mas a palha leve e imprestável era levada pelo vento. As pessoas ímpias são iguais à palha, sem raízes ou frutos, são incapazes de subsistir no juízo de Deus. E o salmista encerra o salmo dizendo: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Quer um conselho? O lugar de se estar e de se viver é nos caminhos do Senhor. Há um tempo certo para tudo acontecer. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará o quê? Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Que Deus te abençoe.